Irmãos, nós vamos avançar aqui um pouquinho. Eu vou até pedir ajuda para o Samuel em relação aos slides, né? Vamos usar aqui primeiras características de uma seita ou da falsa religião, lembrando aquelas características para trazer a nossa memória aí. Depois nós vamos para o texto bíblico aqui, que vai nos conduzir a estudar um pouquinho mais sobre o neopentecostalismo. Então, a primeira característica aí de uma seita é que a Bíblia para eles não é, né, uma regra de fé e prática. Mesmo que eles falem, nós temos a Bíblia como regra de fé e prática e tal, eles sempre associam, eles sempre acrescentam alguma coisa. A Bíblia é a regra de fé e prática, mas sempre tem um porém, sempre tem um mas. Então aí as novas revelações, as tradições e até as experiências pessoais acabam tendo o mesmo papel, né, a mesma autoridade do que a própria Escritura. Nós temos o profeta fulano de tal que recebeu uma nova revelação, então consequentemente aquilo que nós recebemos através do profeta tal, mesmo depois do período revelacional, mesmo depois de Jesus, mesmo depois de 1000 anos depois do período apostólico, né? Nós temos isso como palavra de Deus, o que ele falou é verdade, ponto, acabou. Ou então tradições, a vida inteira nós fizemos assim, a vida inteira nós relacionamos assim, essa é uma prática então que a gente faz há muito tempo, e aí as tradições começam a assumir práticas dentro da igreja, mesmo que essas tradições estejam contrárias à palavra do Senhor, tá certo? E as experiências pessoais, né? Eu tive uma experiência com Deus, eu tive uma visão, eu tive um sonho, então eu ouvi Deus falar comigo, e essas questões pessoais acabam assumindo autoridade sobre toda aquela comunidade. Na verdade, isso não poderia acontecer, o que nós temos é ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Um outro segundo ponto aí é que Jesus Cristo não é o centro e geralmente não é o único mediador entre Deus e os homens. Eles exaltam Jesus como um líder, exaltam Jesus como o Filho de Deus, e nesse Filho de Deus, inclusive, aplicando como se Jesus fosse inferior a Deus, né? Ele é filho, então ele é inferior, não é isso que a Bíblia ensina, é só um título a respeito do seu papel dentro do plano da redenção. Acabam, muitas vezes, desprezando a autoridade e a suficiência de Jesus, né, na salvação. Jesus não é o centro, ele é importante, a obra que ele fez é maravilhosa, só que sempre tem alguma coisa a mais para fundamentar a obra de Jesus. Por isso, a terceira característica da seita é que a salvação não é pela graça. A salvação é sempre de modo meritório. O homem precisa se esforçar para obter a salvação, através de práticas cerimoniais, através de aquisições de objetos, através de rituais necessários para então obter a salvação. A obra de Jesus não é suficiente e, portanto, precisa sempre alguma coisa a mais para aplicar a salvação na vida da pessoa. Outra situação que é uma característica de uma seita, uma falsa religião, é que a interpretação da liderança ou dos novos escritos, né, que esse líder trouxe, tem maior autoridade do que a própria Bíblia. E, por fim, não seguem aí um padrão coerente da interpretação bíblica. Geralmente eles usam textos isolados para fundamentar as suas crenças, eles não respeitam o gênero literário de cada livro das Escrituras. Livro histórico eles interpretam como se fossem livros proféticos, livros oráculos e profecias específicas para o Messias, para Jesus, eles aplicam a si mesmo, ou seja, eles não respeitam o padrão de interpretação da hermenêutica bíblica, tá certo? Então, essas características gerais de uma heresia, de uma seita e também de uma falsa religião. Pulando aí a introdução, Samuel, nós chegamos no segundo slide aí que aponta 3 textos para a gente relembrar aqui, que é 2 Pedro, capítulo 2, eu convido você que está nos acompanhando a abrir a palavra do Senhor lá, 2 de Pedro, capítulo 2, os versos de 1 a 3. Ok, hein, Samuca? Então eu vou ler, diz assim, 2 de Pedro,
capítulo 2, versos 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, né, o Pedro confirmando que isso já era uma prática, né, desde a época do Antigo Testamento, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que nos resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Veja então que Pedro faz uma distinção, primeiro referindo-se ao Antigo Testamento, que da mesma forma que no Antigo Testamento, que era o período profético, se introduziram falsos profetas, agora, que não é mais o período profético, mas no período do ensino, introduzirão no meio da igreja falsos mestres, que têm o objetivo de conduzir para longe de Deus, a propósito de satisfazer os próprios desejos pessoais, inclusive movidos por avareza, pelo amor ao dinheiro, tá certo? Então, aí depois, nós vimos na nossa primeira aula aí, também Atos 8, e 1 Timóteo 6, que trata também dessas mesmas coisas, Atos 8 citando o caso de Simão, né, que quis comprar a bênção de Deus, quis comprar aí o dom de Deus, né, para que através dele também o Espírito Santo pudesse ser derramado sobre as pessoas. Então, irmãos, quando nós olhamos para a prática neopentecostal, como nós falamos na nossa primeira aula, muitas pessoas acabam achando estranho incluir os neopentecostais aí como uma seita. Relembrando rapidamente, existe uma distinção, né, uma diferença entre o pentecostal e o neopentecostal. Isso nós falamos na nossa primeira aula, onde nós vimos que os pentecostais são representados aí de um modo geral pela Igreja Assembleia de Deus, pela Igreja Metodista Wesleyana, pela Igreja do Evangelho Quadrangular, o Evangelho Brasil para Cristo, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, a própria Congregação Cristã do Brasil, a Igreja Casa da Bênção, a Igreja de Deus no Brasil e tal. São pentecostais. Nós já vamos relembrar aí quais são as características das pentecostais. E neopentecostais, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Renascer, Sara Nossa Terra, e algumas pentecostais que acabaram adotando a doutrina da prosperidade. Como nós já falamos, obviamente não podemos colocar todo mundo no mesmo pacote, né? Por mais que muitos pentecostais clássicos tenham se inclinado e abraçado a teologia da prosperidade, e as variantes, né, as cepas, como nós brincamos aí, como por exemplo hoje nós temos aí já uma cepa, uma mutação, né, da teologia neopentecostal, que é a teologia coaching, né, que é aquela motivacional, aquela teologia que tem o objetivo aí de apresentar que você é o centro de tudo, que você é o cara, que se você simplesmente crê em Deus, as coisas vão acontecer tudo de bom na sua vida e tudo mais. Isso já é um desdobrar, né, dessa teologia neopentecostal, mas existem várias diferenças entre os grupos. Então nós precisamos conhecer o fundamento, né, de cada grupo, para assim então termos condições de definir e apontar se estão seguindo uma heresia ou não. E também, como já falamos, né, infelizmente muitas igrejas que são históricas, igrejas presbiterianas, igrejas batistas, né, igrejas reconhecidamente protestantes, estão caminhando também, abraçando de mãos dadas aí algumas teologias que acabam fazendo com que essas igrejas históricas também se caracterizem como heresias, como falsas igrejas do Senhor. É óbvio que essa igreja, por ter a palavra de Deus como única regra de fé e prática, ela pode até se desviar num determinado momento e Deus levantar pessoas para que essa igreja volte à palavra de Deus. E aí recomeçar esse processo, seja no contexto de igreja local ou no contexto de denominação. Nós já vimos isso acontecer e a história está aí para nos confirmar. Mas vamos lá, vamos relembrar rapidamente aqui então a diferença entre a igreja pentecostal e a igreja neopentecostal. Igreja pentecostal, vamos lá. Lembrando, os irmãos da Igreja Assembleia, seja lá Ministério Belém, Ministério
missões, né, que é Belém e Madureira, e seja lá qual outro ministério, e essas igrejas mais, vamos dizer assim, que tem mais tempo, né, da primeira onda do movimento pentecostal, ou até mesmo da segunda onda, essa terceira onda aqui que nós estamos vivendo, que é um problema sério, né, que vai para o pentecostalismo. Então, o que eles enfatizam? Qual que é a característica do pentecostal? Eles dão ênfase nos dons carismáticos, que são os dons de cura, profecia revelacional, línguas, prodígios, milagres, para os nossos dias, como se Deus estivesse concedendo esses dons para determinadas pessoas, e essas pessoas então pudessem colocar em prática esses dons. Hoje, nós entendemos que, apesar de ser dons bíblicos, mas foram dons temporários para um momento específico da história, da revelação de Deus, para confirmar a palavra que estava sendo pregada, e que todas essas manifestações de prodígios, sinais e curas no período bíblico referidos tanto a Moisés com Josué, Elias e Eliseu, e Jesus e os apóstolos, e termina com o período apostólico. Mas os irmãos pentecostais, como são dons bíblicos, que estão aqui registrados nas Escrituras, eles acreditam que Deus pode ainda utilizar esses dons nos dias de hoje, né? Mesmo nós tendo aí amparo para dizer que Deus disse que eles seriam temporários. Que mais que eles creem? Eles creem no batismo com o Espírito Santo como sendo uma experiência posterior à conversão, né? A chamada segunda bênção. Para eles, pautado no livro histórico de Atos, então, que é um momento de transição, eles dizem, olha, as pessoas se convertiam, pega o exemplo lá de Samaria, né? Filipe foi, pregou o evangelho, eles se converteram. E aí depois os apóstolos vieram e puseram as mãos sobre eles, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, porém sem línguas, né? Porque eram samaritanos, falavam o mesmo idioma que os apóstolos. Mas o fato deles terem se convertido e batizado com Filipe e recebido o Espírito Santo só posteriormente, com o apóstolo João e o apóstolo Pedro, então é a base da crença, né, dos pentecostais, de que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior. E eles então determinam da seguinte forma: o batismo com o Espírito Santo é uma experiência depois da sua conversão, fruto da sua busca, né, pautado também no livro histórico de Atos. Ele diz que a igreja estava reunida em oração quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Então o Espírito Santo vem sobre a vida do crente mediante a solicitação, mediante, né, essa questão de estar reunidos, orando, coisas desse tipo, e baseado também no livro histórico. Veja que eu estou enfatizando aqui, né? Livro histórico. Por quê? Porque o livro de Atos é um livro histórico, ele está registrando o que aconteceu num determinado momento, inclusive como cumprimento profético, mas baseado no livro histórico. Então eles fundamentam que o batismo com o Espírito Santo também tem que ter manifestação de línguas, do dom de línguas, que é aquela glossolalia que a gente vê por aí, como manifestação do batismo do Espírito Santo. Veja, irmãos, pautado num livro histórico, nós temos então a base que diz que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior à conversão, baseado lá em Atos 8, é uma experiência fruto de um pedido ou de um clamor seu, baseado em Atos 2, que a igreja estava reunida, os apóstolos estavam reunidos orando, e que tem que ter manifestação de línguas, porque tanto em Atos 2, Atos 10, Atos 19, por exemplo, citam que aqueles que foram batizados com o Espírito Santo falavam em línguas. Só que, por exemplo, você tem no mesmo livro de Atos, um livro histórico, dizendo que em Atos 8 não tem manifestação de línguas, porque tratava de povos cuja língua era irmã, né? Os dois falavam a mesma coisa. Quando você vai para a experiência de Paulo, no capítulo 9, ele recebe o Espírito Santo, mas também não fala em línguas. Então, você tem, baseado nesses livros históricos, a crença do batismo do Espírito Santo como uma experiência posterior à conversão. O que mais que os pentecostais creem, de um modo geral? Que a vida de oração, ela é fonte de poder, tanto para a santificação ou para a santidade, como para manifestações miraculosas. É chamada, né, aquela frase específica: quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. E essa prática, isso não tem problema nenhum, nós devemos orar mesmo. A Bíblia manda você orar sem cessar. Isso aqui, fantástico, maravilhoso.
se todo crente orasse o dobro do que ora hoje, seria muito melhor, com certeza. Só que a oração não necessariamente nos aponta para a perspectiva de que Deus terá que nos dar poder para manifestações sobrenaturais. A oração, ela me conduz para mais perto de Deus, obviamente que ela me conduz a viver mais na dependência do Espírito Santo, consequentemente ela vai trazer as virtudes do Espírito sobre a minha vida, dentre eles a paciência, o domínio próprio, e isso vai me conduzir a viver mais em santidade, mas não necessariamente a oração é que vai me conduzir aí a ter poder sobrenatural, né? Mesmo porque quando você olha lá para a armadura de Deus, a única arma que Deus nos deu, né, a espada que Ele nos apresenta ali, né, dentro dessa armadura de Deus, é a espada da fé, né? Então, a palavra. Então veja lá o que diz em Gálatas, dá uma olhadinha lá comigo. Efésios 6. Nós temos aí a armadura de Deus, e aí ele vai dizer, no verso 16, o escudo da fé, que é que você vai poder apagar todos os dardos, né, inflamados do maligno, ok? E no verso 17, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a única arma de ataque que o Senhor nos deu aí, tá certo? Então se temos poder é através do conhecimento da palavra. E depois ele diz da oração, com toda oração e súplica, mas a oração em todo o tempo, no Espírito, para isso vigiando e tal, mas sem desprezar as outras características aqui da armadura de Deus de Efésios 6, dentre elas o que eu quero ressaltar é esse escudo da fé, que é o que te protege, né, em relação aos dardos do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas dentro do pentecostalismo, a vida de oração é que é a fonte de poder e a fonte de autoridade, de conhecimento para as manifestações miraculosas. Tá? Eles creem assim, não tem problema nenhum, porque a vida de oração é incentivada pela palavra de Deus em todos os momentos. Outra questão característica da igreja pentecostal é que existe uma ênfase na experiência sobrenatural como manifestação da comunhão e de vida com Deus, gerando aí grande autoridade sobre a comunidade. Aquele que tem mais comunhão com Deus, hipoteticamente, é aquele que realiza mais sinais e mais prodígio entre as pessoas. Então, se ele ora, a pessoa cai; se ele orou, a pessoa ficou curada; ou se ele falou alguma coisa, profetizou algo e aconteceu, isso vai gerando dentro da comunidade maior autoridade para aquele que assim está fazendo, né? Então a experiência sobrenatural como meio para dar autoridade para as pessoas dentro da igreja. Ele, lá fora, de segunda a sábado, ele pode ser um péssimo marido, um mau pagador, um profissional tranqueira, mas se dentro da igreja ele manifesta poderes, então esse cara ele vai ter todo o reconhecimento da igreja, tá certo? E uma última característica da igreja pentecostal é a imposição dos usos e costumes, aquilo que eles chamam de doutrina, né? Nossa igreja tem doutrina, a mulher não pode cortar o cabelo. Na nossa igreja tem doutrina, a mulher só pode usar vestido, não pode usar calça. Eles colocam isso, essa doutrina, como sinônimo de usos e costumes. É uma característica pentecostal que demonstra que a santidade vai estar em observar alguns usos, observar alguns costumes, que é muito mais fruto, muitas vezes, da tradição do que propriamente do ensino. Quer ver um exemplo clássico desse? As igrejas mais antigas, né, do pentecostal, Deus é Amor, a própria Congregação Cristã do Brasil, a questão da utilização do véu, né? Mas nós temos aqui em Coríntios, Paulo falando para a igreja de Corinto que as mulheres deveriam usar véu. Tá, se o véu fosse tão importante, por que ele não falou para a igreja de Éfeso? Por que ele não falou para a igreja das Gálatas, para os Gálatas? Por que ele não falou para a igreja de Filipenses? Por que ele não falou na igreja de Colossenses? Por que Pedro, Tiago, em nenhum a carta dos Hebreus não fala sobre isso? É porque era uma situação específica de Corinto. Corinto era uma cidade portuária, com um grande número de mulheres que eram prostitutas cultuais, que raspavam a cabeça justamente para
para as atividades das deusas, né? Da deusa Diana e tudo mais. Mesmo que isso acontece em Éfeso, lá provavelmente não era tão problemático como Corinto. E essas mulheres, então, de cabelo raspado ou curtos, eram confundidas com as sacerdotisas. Então Paulo diz, você não tem cabelo longo, para que não gere problema, use o véu. Use o véu para que as pessoas saibam que você é uma mulher cristã e não tenha nenhuma interferência em relação aí a serem molestadas ou pelo menos incomodadas num contexto de uma cidade portuária, com muita gente, com muito estrangeiro, e que talvez olhando para o estilo de roupa e para o estilo de corte de cabelo pudesse confundir essas mulheres como se fossem sacerdotisas cultuais, né, ou prostitutas cultuais. Então ali é um caso específico, mas mais uma vez então pega-se uma questão cultural específica de uma cidade e coloca como um padrão, como um uso e como um costume para toda a igreja. Mas são questões que são possíveis de você lidar com essas situações. A base, né, da crença está em Cristo Jesus, como o único Senhor e Salvador, aquela coisa toda. Existe um desvio, obviamente, quanto às doutrinas da graça, mas também é algo que pode ser superado aí de uma maneira mais tranquila. Agora, o problema os filhos dele, né? Os filhos dos pentecostais, os chamados neopentecostais. Então, qual que seria a diferença, então, do neopentecostal? Além das posturas dos pentecostais sobre os dons de língua, profecia e tudo mais, sobre o recebimento do Espírito Santo, eles vão se tornar mais liberais em relação a usos e costumes, né? Você não vai ver um peso tão grande em relação a usos e costumes, ao ponto de você chegar em algumas comunidades hoje que têm características de neopentecostal, mas que se apresentam como comunidades evangélicas, que não tem praticamente uso e costume nenhum. Vai mulher de tudo quanto é jeito, e hoje eles aceitam todas as tribos, né? Então, vai punk, vai gente surfista, vai com os estilos, né, de cada uma dessas tribos, e frequenta a igreja sem ter nenhuma mudança nessa perspectiva do estilo, né? E hoje em dia está aceitando qualquer pessoa, não tem nenhum padrão, nenhum ensinamento no sentido de moderação, no sentido de modéstia, no sentido de quebrar a ostentação. Vai aceitando tudo. Então hoje você tem essas comunidades que têm as mesmas bases doutrinárias que uma igreja pentecostal, porém que excluiu totalmente essa perspectiva dos usos e costumes. Então, mas eles têm, a maioria das crenças ainda está também na canoa aí do pentecostalismo. Mas além das posturas pentecostais, eles vão dar uma ênfase muito maior na autoridade espiritual dos líderes, os chamados ungidos, né? Atribuindo títulos aos mesmos e sendo sinônimo da autoridade do próprio Deus. Então aí você começa a ideia do bispo, a ideia do apóstolo, a ideia do pai apóstolo, e cada vez dando mais autoridade, porque o foco é na figura do líder, né? Você pega, por exemplo, a igreja Renascer em Cristo, mesmo diante de todos aqueles escândalos relacionados à liderança, né? Você tinha lá pessoas que eram dessa igreja que tatuavam o nome do apóstolo, o nome da apóstola no seu próprio corpo, né? Mostrando toda essa questão da ênfase na autoridade espiritual desses líderes. O que mais? A saúde e a prosperidade como direitos que podem ser garantidos por meio da fé. Deus é obrigado a te abençoar. Então eles definem estratégias para a própria prosperidade. Campanhas, objetos ungidos e todo um ensinamento, e todo um movimento dentro da igreja para que você seja bem sucedido, seja próspero. A ênfase na prosperidade, daí a teologia da prosperidade, né, ser uma das marcas. As pessoas vão na igreja não para aprender de Deus, não para se aproximar do divino, não para ter uma experiência com o próprio Jesus, reconhecer o seu pecado, lutar contra as suas inclinações pecaminosas e se tornar uma pessoa melhor, um cidadão melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Não, as pessoas vão para lá porque elas querem, de certa forma, receber algum benefício terreno. Então isso acontece tanto nas igrejas neopentecostais
vamos dizer assim, clássicas, né? Igreja universal, internacional, do poder de Deus e tudo mais, mundial, como naquelas que se tornaram através de comunidades evangélicas, mas que defendem também esse tipo de doutrina, essas doutrinas relacionadas à chamada teologia da prosperidade, fazendo campanhas, fazendo correntes, vendendo objetos ungidos. Um vende o sabonete dos lavandeiros, o outro vende a vassoura não sei de quem, o outro vende a trombeta não sei de quem, e aí eles vão vendendo esses objetos, o óleo ungido de Israel, a água do Jordão não sei da onde, e tudo como meio para a sua libertação espiritual, né, e consequentemente a sua prosperidade. Veja que isso então está associado lá a Atos 8, né, Simão, que também vendia, queria comprar o poder de Deus para continuar sendo grande dentro da comunidade dos crentes. Por isso que chama-se simonia, essa venda de objetos ungidos. Uma outra característica específica do neopentecostal, tem muita igreja pentecostal que abraça agora, né, a influência via dupla, que é a confissão positiva, que é exigir por meio do nome de Jesus que Deus realize a sua vontade. Em nome de Jesus eu determino, em nome de Jesus eu exijo, em nome de Jesus eu declaro, né? Então a sua palavra tem poder e Deus é obrigado a cumprir aquilo que você declara, aquilo que você exige, aquilo que você determina. E o foco da igreja neopentecostal é justamente o crescimento da igreja, principalmente o crescimento financeiro, né? Então vão entrar um monte de pessoas, porque vai ser prometido a prosperidade, prometido vida boa, saúde, né? Tudo aquilo que os homens anseiam para esse mundo, e aí as igrejas vão então crescer e experimentar um movimento de crescimento aí muito grande. Agora, acompanhamento pastoral é muito pouco, discipulado é muito pouco, ensinamento é muito pouco, evangelho é muito pouco, né, porque o foco vai estar em satisfazer as necessidades dos homens. Isso na igreja pentecostal mais clássica, né, que passou primeiro com foco forte na libertação. Você se lembra, né, década de 80 e década de 90, início de 90, aquelas indo para a televisão, né, filmando e mostrando pessoas sendo pessoas endemoniadas ou ditas, né, que estavam endemoniadas sendo libertas, e os pastores com autoridade, com poder, mostrando domínio, né, sobre o diabo, sobre o demônio, expulsando os demônios na televisão, né, dando oportunidade para o demônio falar no microfone, contar que ia destruir, que ia matar, que ia fazer isso. Aí você vê um boom, né, de conhecimento nesse sentido, sobre os orixás, sobre entidades do baixo espiritismo e de outras entidades que eles diziam que vinham sobre as pessoas, que estavam ali proibindo o avanço à saúde e tudo mais, jogando tudo na conta do próprio diabo e usando todo esse sistema para se fortalecerem como liderança e como uma igreja que tem o poder de Deus. Mas o objetivo disso qual era? De fato era libertar as pessoas? Não, o fato era fazer a igreja crescer. Mesmo porque o padrão bíblico para você libertar uma pessoa das garras e da estratégia de Satanás é pregar o evangelho para elas e o Espírito Santo vir sobre elas. Porque se a casa está preenchida, o diabo não tem como entrar mais nela. Mas essas são, portanto, algumas diferenças entre neopentecostalismo e pentecostalismo. Por isso, e por muito mais coisas que nós vamos ver aqui, nós vemos que o neopentecostalismo se caracteriza como um desvio pleno e total das Sagradas Escrituras, usam textos fora de contexto, trazem práticas que desprezam a suficiência de Jesus Cristo na cruz do Calvário, dão ênfase nas coisas simplesmente terrenas, não trata de verdadeiro arrependimento, não trata de verdadeira mudança de vida, de busca pelo sagrado, mas sim simplesmente em satisfazer as necessidades terrenas e pessoais, seja ela no sentido da saúde, seja no sentido de riqueza, né, ou no sentido de fama. Esse é o tripézinho da onde a neopentecostalismo clássico fundamentou, como eu disse, lá na década de 80, começo de 90, a questão da libertação, né? Depois a questão da prosperidade, essa riqueza,
E agora a ideia da fama, né? Da ostentação. Nós estamos vivendo aí o neopentecostalismo ostentação, né? Ó, eu tinha uma bicicleta, agora eu tenho um carro importado, né? Eu tinha uma casa de 70 metros quadrados, agora eu tenho algo de 700 metros quadrados. Então, essa ostentação como prova de que Deus está abençoando determinada pessoa e que aquela igreja é o corretor de Deus para que as bênçãos sejam derramadas sobre você, né? Então, vamos lá, sobre o crescimento dos neopentecostais. Então, como nós vimos, o objetivo maior da igreja neopentecostal é o crescimento da igreja, e isso de modo pragmático. Então, se for pregar o evangelho não está dando muito certo, então vamos colocar um cara endemoniado aqui em cima do palco e expulsar ele na frente de todo mundo, que isso vai trazer gente, né? Então aí faz-se campanha, faz propaganda na televisão, coloca uma faixa na frente da igreja, desencapetamento total. Você tem vultos, né? Vê vultos, você ouve vozes, você tem dor de cabeça constante, você engasga beber água, ou sei lá, eu chupando uma tangerina, venha, porque aqui isso aí é um problema de encosto e nós vamos resolver o seu problema. Então essa questão pragmática é a grande base, né? E o que tiver que fazer eles fazem, é aquela ideia os fins justificam os meios, né? Você vai se lembrar dentro da Igreja Universal, um dos bispos lá que fez questão de levar lá uma imagem, né, católica, e chutava aquela imagem para mostrar que ela não podia se defender e que aquilo lá não passava de um pedaço de pau, um pedaço de gesso, seja lá o que era. Então veja, mostra a autoridade daquele pastor, mostra o poder daquele pastor e ao mesmo tempo gera, né, um burburinho entre o povo. Você viu o que foi feito, o que não fez, e isso acaba conduzindo trazer mais pessoas. Então, se tiver que fazer o que fazer, vamos fazer, porque a expectativa é sempre usar o modo pragmático para que as coisas aconteçam, ao ponto de se construir, né, o templo de Salomão, né, para que as pessoas, no mínimo, curiosas, paguem lá a entrada que tem que ser paga, para ir lá conhecer e participar lá daquele momento, né, como se fosse algo excepcional e por aí vai. Então, os fins justificam sempre os meios. Então, o objetivo, irmãos, não é pregar o evangelho. O objetivo é gerar prosperidade e crescer. Esse é o objetivo. Não é pastorear, não é cuidar. Mesmo porque, quando as pessoas vêm com dificuldade, passando necessidades, joga-se a culpa em Satanás. Não, é porque você precisa fazer o processo de libertação. Jesus não fez nada na cruz. Nós precisamos participar aqui do culto de libertação, porque é o culto de libertação que vai resolver o seu problema. Você é pobre, você está miserável porque tem um encosto. Então você vem, nós vamos te libertar. Se não libertar, então agora é o seu pecado. Se não é mais Satanás que está fazendo você ficar pobre, então é o seu pecado, você está dando brecha. Então você tem que participar da campanha não sei do que, você tem que fazer a corrente não sei do que. Então dessa forma a pessoa vai te aprisionando e vai, consequentemente, prendendo dentro da igreja e ao mesmo tempo, como entra uma situação de recursos, né, fantástico através dessa situação da prosperidade, de que você tem que dar para que Deus te abençoe mais. Então, com recursos na mão, aí você faz o sistema que o Silvio Santos já tinha dado a indicação há muito tempo que dá certo, né? Você dá um liquidificador para uma pessoa, ela vai continuar comprando o carnê e pagando isso por mês, e no final do plano ganhar lá uma cafeteira, né? Ela começa pagando por mês como se quisesse comprar uma geladeira, mas o preço das coisas vão subindo. Depois que ela terminou de pagar o carnê do baú, ela chega lá e ganha um ferro de passar, ao invés da geladeira que ela tanto sonhou. E aí faz com que ela compre outro carnê para tentar ganhar lá na roda não sei das quantas. E, quer dizer, é toda uma questão comercial. No caso do Silvio Santos, meu amigo, é uma questão da televisão para gerar recursos, totalmente comercial, todo mundo sabe disso, maravilha, estratégia maravilhosa do Silvio Santos, parabéns para ele. O problema é quando você traz isso para a igreja. E você coloca isso como uma estratégia para a igreja. Então, você participar da campanha, se você comprar a vassoura, não sei do que, se você comprar
o sabonete lavandeiro, se você participar da campanha dos 300 não sei quanto, você fizer isso, fizer aquilo, as coisas vão mudar na sua vida. E se não mudar, olha, tá. Só que aí o que acontece? Como é tudo pragmático, vamos lá, o cara gastava, vamos imaginar que ele fumava, tá bom? E ele comprava um maço de cigarro por dia, ele fumava um maço de cigarro por dia. Não sei nem quanto custa um maço de cigarro, mas vamos colocar aí uma faixa aí de, só para facilitar a conta, R$5 um maço de cigarro. Ah, pastor, mas se for paraguaio de contrabando, a gente paga R$2,50. Tá, mas vamos pensar que você está comprando pelo menos o cigarro pagando o tributo, tá bom? Então, R$5. Então, o cara comprava isso por dia, são 30 dias, são R$150 que ele gastava de cigarro por mês. Aí ele vem para a igreja, os caras começam a falar na cabeça dele, expulsar demônios, expulsar o preto velho da vida dele, que ele está fumando porque o preto velho está agindo na vida dele, e faz toda aquela movimentação psicológica, emocional, tá, o cara se esforça e consegue parar de fumar. E de repente começa a sobrar R$150 a mais no orçamento dele, né? Naquele mês. Eu falo, olha, esse mês já sobrou R$150, olha que maravilha. Deus está me abençoando naquela igreja. E aí ele bebe uma cerveja também lá por dia, e de repente aí ele vê que ele não precisa daquilo e tudo mais, ele vai viver uma vida santa agora, e aí ele para dessas práticas, e dali a pouco está sobrando já R$400 por mês. Para o cara que ganhava R$1.000, meu amigo, 40% do salário dele. Eu falei, tá vendo? Aquela igreja é uma benção. E aí ele continua investindo naquilo e tal. Só que chega uma hora que vai estagnar. E aí então ele vai exigir um voto de fé, onde você vai dar tudo que você tem, onde você vai dar tudo para que você tenha um avanço em relação a isso. Obviamente, o que acontece? Você parou de fumar, você parou de beber, parou de bater na mulher, parou de resolver, isso vai ser um benefício social? Vai, mas o cara vai continuar perdido, porque em relação ao evangelho ele não entendeu nada ainda. Né? A vida dele, mesmo na igreja, vai melhorar socialmente? Vai ser uma bênção. Vai melhorar a família dele? Vai. Isso vai permitir que ele, que bebia até cair, né, tomava uma garrafa de pinga por dia, agora ele consegue acordar no horário para ir para o serviço, ele já vai conseguir se firmar mais num trabalho, vai conseguir um trabalho com carteira assinada, porque agora ele é mais responsável. Então, vai trazer benefício para ele? Vai, mas ele vai continuar perdido. O evangelho é que tem que produzir isso, e não esses mecanismos que muitas vezes as pessoas têm usado dentro da igreja, chamada neopentecostal. Por isso se torna uma máquina, né, que maqueia, que deixa o pecador morto mais bonito, porém ainda morto e ainda condenado às questões eternas. O evangelho não é o principal objetivo, sim gerar prosperidade, certo? Então eles vão fazer consultoria e tal, e isso trabalha de uma maneira que socialmente traz um benefício. Não estou negando aqui os benefícios que socialmente falando que a igreja neopentecostal traz, mas ao mesmo tempo traz um prejuízo emocional, porque ela te aprisiona aquela igreja. E outra questão que é bastante comum, né, é que dentro desse aprisionamento, inclusive emocional e psicológico, eles vão te conduzindo a satisfazer a vontade daquela denominação, que vai gerar mais benefícios. Então, você acaba criando uma dependência e ao mesmo tempo um compromisso com aquele grupo, que aí agora o que o cara faz? Agora, irmãos, o bispo fulano de tal, vocês conhecem aqui, tarará, né? O caçador de capeta, o que expulsa demônio, agora ele vai sair para deputado federal, e eu preciso da sua ajuda. Então, vamos votar no bispo fulano de tal, que vai sair para deputado federal. O obreiro, não sei o que, vai sair para vereador. O pastor, não sei o que, vai sair para prefeito. E assim as coisas vão acontecendo, e a igreja vai, obviamente, mantendo essa miserabilidade, né, porque eles vivem em função da miserabilidade, essas pessoas desejando ascensão social por meio, entre aspas aqui, da fé. Isso é um grande problema e um grande desfavor para o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Mas para você ver o tamanho da fatia de mercado, vamos dizer assim, né? Estima-se hoje por volta de 7,5 milhões a 10 milhões de neopentecostais só no Brasil.
Isso seria cerca de 30% a 40% dos evangélicos, né? Então, isso está lá no site do IBGE, é fácil você fazer uma pesquisa lá, entra lá no site do IBGE, cidades.ibge.gov.br, faz lá a pesquisa lá sobre religiões, e aí você vai ter que fazer uma somatória lá, por isso que você chega entre 7,5 a 10 milhões, não é um número exato, porque o próprio IBGE não faz uma descrição eclesiológica, né? Ele coloca lá evangélicos, e aí colocando tanto pentecostal, né? Pentecostal, às vezes tudo junto no mesmo pacote. Então, mas você fazendo lá uma pesquisa lá, você vai chegar a esse número aí de 7,5 milhões a 10 milhões de neopentecostais no Brasil. Tá certo? Que hoje, em relação ao número de evangélicos, é quase 40% dos evangélicos. E aqui já entra também, irmãos, aquelas comunidades, né, as chamadas comunidades evangélicas, que falam assim, mas pastor, esse povo é neopentecostal? Por quê? Porque são características, mesmo que não dão ênfase na expulsão de demônios, eles dão ênfase no bem-estar da pessoa como alvo maior, né? Essa questão da prosperidade, essa questão da alavancagem social, essa questão da fama, né, como sendo o objetivo do homem aqui nesse mundo. Então, eles vão, os cultos serão voltados para aquele grupo, para aquela faixa de pessoas que eles estão querendo alcançar. Por exemplo, dentro de um padrão de uma igreja bíblica verdadeira, não há distinção de pessoas, não há secção, né? Até o próprio neopentecostalismo, influenciado também pelo marxismo, acaba fazendo secção. Então você tem igreja só de surfista, você tem igreja só de skatista, você tem igreja só de roqueiro, você tem igreja só de jovem de classe média, você tem igreja de jovem que quer fazer determinada faculdade. Ou seja, você começa a seccionar esses grupos, e o objetivo é sempre a alavancagem social, a igreja como um instrumento para que você seja próspero, para que você alcance o seu objetivo de vida. Então, o sistema é pragmático. Não se prega o evangelho, não confronta-se o pecado, não exige mudança, não se aplica a disciplina eclesiástica e procura uma liturgia que vai satisfazer os desejos do coração. E aí o pastor deixa de ser um pregador, um profeta, e passa a ser agora um motivador, um coach, né? É aquela história, né? Ruja, né? Deixa o leão que está dentro de você sair, levante, você pode ser mais expressivo do que está sendo agora, e palmas para Jesus e tal, ou seja, tudo para criar aquele ambiente de satisfação motivacional, que você sai da igreja falando, nossa, que coisa fantástica, e eu vou chegar amanhã, segunda-feira, meu amigo, eu vou gritar como um leão com o meu patrão, que ele vai ter que me dar um aumento, porque eu sou filho do rei, e Deus me chamou para ser cabeça e para não ser cauda, e aí você vai, e aí as coisas vão acontecendo. Aí o cara te manda embora, você volta para a igreja, aí eles vão te aprisionar cada vez mais nesse sentido. Não, mas se Deus fechou essa porta, Deus vai abrir outra para você não pode desistir, bororó. E aí essa motivação vai te conduzir cada vez mais a estar aprisionado à igreja e não a Cristo, estar aprisionado ao pragmatismo da igreja e não à verdade absoluta das Escrituras. Vamos lá, irmãos. Dito isso, vamos para as características aí dos neopentecostais. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Marcos. Nós já lemos 2 Pedro, mas agora eu quero que você abra lá em Marcos, capítulo 11. Começando aí já a tratar de algumas características mais específicas, né? Próximo slide aí, viu, Samuel? As características dos neopentecostais. Então, capítulo 11, o verso 23. Eu vou ler aqui o verso 23. Que diz assim. Vou ler, o 22 já diz. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar,
e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Irmãos, essa expressão aqui de Jesus, se alguém tiver fora fé e afirmar esse monte, para se lançar em determinado lugar, lança no mar, se você tiver fé, isso vai acontecer. Isso é aplicado de uma perspectiva extremamente literal. Desconsidera-se o contexto é justamente que Jesus havia secado uma figueira pela raiz. Pedro passou por lá, viu, lembrando, diz: ó mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secaste. E aí nós sabemos, a figueira aqui aponta para o povo, ou sistema de Israel, que havia negligenciado e falhado. Há uma transição do sistema do judaísmo para o cristianismo. A figueira que representa Israel foi amaldiçoada porque o judaísmo negligenciou e falhou na missão de proclamar as virtudes para todas as nações e para convidar as nações a vir a Cristo. E aí então começa-se um novo momento. E aí a situação, dentro desse contexto, inclusive para o neopentecostal é engraçado, né? Você pega o neopentecostal, ele pega essa situação que Jesus secou uma figueira, e há uma mensagem de um desses líderes, né, que diz que aqui Jesus pecou, né? Jesus pecou. E se houvesse ecologista na época, o negócio ia ficar feio para Jesus, porque essa história de secar uma figueira, que história é essa, né? Então, veja qual que é o ponto do neopentecostalismo. Eles não estão preocupados com aquilo que o Evangelho realmente ensina. Eles estão preocupados em chamar a atenção de outras questões. E aqui, então, ele não dá ênfase na figueira, mas ele dá ênfase na questão do poder da fé. Se você tiver fé para falar para um determinado monte, sair dali e ser lançado sobre o mar, é o que vai acontecer. O que Jesus está fazendo aqui é a mesma ideia, a mesma figura. A figueira representava quem? Israel. Estava sendo secado porque falhou na prática religiosa deles. Eles não reconheceram o Messias. Eles não reconheceram a chegada de Jesus, né? E por isso todo o sistema religioso judaico estava secando. E de fato secou para surgir essa visão, essa postura do cristianismo. A questão do monte, né, que também é dita aqui por Jesus, nesse contexto, respondendo à indagação de Pedro, o monte refere-se ao próprio Monte Sião, que é outro exemplo de Israel. Então, o que Jesus está falando é o seguinte: olha, se nós tivermos fé ao ponto de secar a figueira, você também terá fé de acabar com o sistema religioso. Ou seja, o monte de Sião, onde está Jerusalém, onde está o templo, isso aqui vai ser acabado, vai ser lançado ao mar. E toda a adoração a Deus e toda a situação de comunhão, de busca a Deus, não será mais no monte, mas será lançado ao mar. E o mar representa também uma visão até apocalíptica, como os povos, né? Então você tem muito mais profundo aqui nessa palavra de Jesus, em relação à fé, em lançar o monte sobre o mar e tudo mais. Existe inclusive um comentário, né, de um dos estudiosos bíblicos, que ele vai dizer que o lançar-te ao mar não é uma referência literal à mudança maciça na geografia, né, mas uma figura de linguagem, um símbolo para profetizar o juízo de Deus contra os inimigos. Aqui o próprio Monte Sião ou Jerusalém, né, sendo lançado fora, da mesma forma que a figueira foi seca, acabou sendo amaldiçoada e secada. Então, mas o que eles pegam? Eles não estão interessados em ver as possibilidades, inclusive escatológicas, que o texto nos traz. Eles simplesmente pegam: se você tiver fé e não duvidar em seu coração e crer e dizer para um monte, falar: monte, erga-te e lança-te no mar, assim se fará com ele. E aí, pautado nesses textos que têm implicações escatológicas e que relacionados em especial a Jerusalém, eles aplicam para o indivíduo, eles aplicam para a pessoa. Então eles vão dizer que os neopentecostais vão dizer: o fato de você ter muita oração, muito poder, se você tiver fé, você vai fazer coisas fantásticas. Então gerou aí uma consequência natural para a crença que o sofrimento, a angústia, a pobreza não fazem parte do plano de Deus para os crentes. Então, se você tiver fé e falar:
Jesus disse, se eu tiver fé suficiente, eu posso falar para um monte ser lançado, quanto mais essa minha confissão positiva em relação ao meu problema. E aí a pregação por alegoria, né, que é terrível, né, porque a pregação alegórica, ela joga a interpretação para o ouvinte. Então, quando ela diz assim, quem é o seu monte? Ele vai pegar esse texto e vai falar assim, qual é o seu monte? Que monte que você tem que ter fé ao ponto para dizer para ele se levantar e ser lançado no mar? Como uma ideia de ser retirado da sua vida. O monte aqui como um obstáculo, né? Joga tudo fora o contexto, joga tudo fora o ensinamento, mas aí foca de modo alegórico. As pessoas gostam de sermões alegóricos, porque o sermão alegórico, ele agrada gregos e troianos, ele agrada todo mundo fala, nossa, que coisa maravilhosa, porque cada um vai interpretar de acordo com o seu próprio coração. Então ele chega aqui diante desse texto e vai falar assim, o que é o seu monte? O que está sendo obstáculo na sua vida? É a sua saúde? Você tem uma doença? É o seu problema financeiro? É a pobreza? Ou é a angústia, a ansiedade do seu coração, a depressão? Se você tiver fé, você vai dizer para esse monte, erga-te e lança-te no mar. Você vai dizer para a sua enfermidade agora, sai em nome de Jesus Cristo. Você vai dizer agora para a sua pobreza, você vai pegar a sua carteira, pega a sua carteira, aí vai o cara pegar a carteira, abre a carteira, não tem nada aí, né? Então você vai falar, você, pobreza, miséria que está nessa carteira, erga-te agora e lança-te no mar. Você vai pegar a sua ansiedade, põe a mão no seu coração aí, você está com ansiedade, põe a mão no seu coração, ele vai fazer todo um movimento, inclusive explicado, né, pela neurociência e tudo mais. Então põe a mão no seu coração, agora pega, tira aquela angústia do mais profundo do seu coração, e agora você fala, angústia, erga-te e você será lançada no mar. Veja, é um sermão maravilhoso na perspectiva alegórica, as pessoas vão ficar emocionadas, uma musiquinha no fundo, né? E as pessoas vão sair dali convictas, tal de que realmente aquele monte, que era um grande obstáculo na vida deles, foi lançado no mar, porque o pastor orou por eles, e porque eles fizeram aquele movimento. Você está com problema, você está com preocupação demais, põe a mão na sua cabeça, põe as duas mãos na sua cabeça, aperta bem a sua cabeça, agora vai, pensa no problema, agora você fala assim, sai, e aí pronto, o seu problema saiu, porque você teve fé. E se não saiu, o problema foi a sua fé, você não teve a fé suficiente para arrancar do seu coração a angústia, para arrancar da sua mente o problema, para arrancar da sua carteira a pobreza. E aí, então, o pastor fica isento e o problema é assim. Então você tem que se aprofundar mais, você tem que voltar mais, você tem que fazer a campanha tal, fazer a campanha isso, a campanha aquilo. E o problema vai, na verdade, em vez de solução, o cara vai te aprisionando. E os possíveis avanços que acontecem na sua vida, tão somente porque você parou de fumar, porque você parou de beber, porque você parou de bater na mulher, porque você parou de gastar dinheiro lá no truco, de gastar dinheiro na bote e por aí vai. Aí os caras colocam isso na ponta, na conta de que, olha, tá vendo? Deus está te abençoando. Só que não há mudança de vida, não há arrependimento, não há entrega, não há conversão. É só uma maquiagem. Então, veja, irmãos, pegue um texto e aplica ele de modo alegórico. Outro texto que eles gostam de fazer muito é o Davi e Golias. Quem que é o Golias na sua vida? O que é o problema na sua vida? É o problema da saúde? É o problema financeiro? É o problema da depressão? É o problema a sua sogra? Então vamos orar que esse negócio vai sair da sua vida. Veja, são toda uma manifestação, um movimento para que você fique aprisionado àquele sistema. Isso é característica neopentecostal e, consequentemente, é herético, é uma seita, ok? E isso acabou agora entrando dentro das igrejas, das chamadas comunidades evangélicas, dos grupos evangélicos, que são faccionados, né, que tem um grupo específico para ser alcançado, e aí então toda a palavra vai ser de motivação, vai ser alegórica, para que as pessoas se sintam extremamente impactadas por aquela palavra, e assim ficam aprisionadas àquela comunidade ou àquela seita, ok? Continuando aqui, irmãos, dentro das características, então, dentro dessa visão alegórica, dessa confissão positiva, dessas determinações todas, acabam surgindo os desvios em várias áreas da teologia. Desvios sobre a batalha espiritual, você tem que
expulsar determinado demônio da sua vida, determinado demônio do seu bairro, da sua cidade, por aí vai. Desvio sobre a autoridade espiritual, desvio sobre as promessas de saúde e prosperidade, sobre a confissão positiva, que é determinar em nome de Jesus e tem que acontecer, com uma estrutura que forma a chamada a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, então, ela trabalha com batalha espiritual, com autoridade espiritual, com promessa de saúde e prosperidade e confissão positiva. Esses 4 pontos é a espinha dorsal daquilo que nós chamamos de teologia da prosperidade, que é uma heresia tremenda e que caracteriza todos os grupos que abraçam esse tipo de teologia como uma seita ou como uma falsa religião. Caminhando para o final aí da nossa aula nesse domingo, irmãos, ainda falando das características do neopentecostal, como o foco de vencer na vida e com a solução para todos os tipos de males, essa distorção bíblica ganhou força na cultura brasileira de um modo especial. Por que no Brasil dá muito certo o neopentecostalismo? Porque o brasileiro tem a cultura do levar vantagem em tudo. E levar vantagem, inclusive, sobre Deus, se for possível. Então, eu não venho na igreja em gratidão a Deus, em reconhecimento que existe um Deus soberano e que eu sou pequeno, e que Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, e que mesmo que dê tudo errado na minha vida, eu vou estar contente e vou continuar glorificando, exaltando esse Deus, porque eu entendi que Ele morreu por mim na cruz do Calvário. Não, isso não está em voga dentro do neopentecostalismo. Mas sim que você vem aqui, porque você veio aqui, você tem agora condições de exigir a Deus, exigir de Deus que Ele te abençoe. Você fez uma campanha, entregou determinada quantia, você ofertou, você fez um voto, você participou de uma campanha, então, agora Deus tem por obrigação te retribuir, Deus tem por obrigação a te abençoar. Eu vi, por exemplo, pastores de linha pentecostais, mas que abraçou o neopentecostalismo, o cara pregando em textos que falam realmente que nós temos que ter um coração aberto para ofertar para as coisas do Senhor, para socorrer, para abençoar o reino. A Bíblia ensina isso, né? Hoje à noite, inclusive, dentro do sermão que nós vamos pregar, apesar de não ser uma linha que eu gosto de pregar, mas o texto fala sobre isso, então nós vamos falar também sobre isso, que é a ideia da manutenção do reino. Só que ele utiliza isso como um mecanismo para te aprisionar e para aprisionar Deus à sua ação. Então o que esse pastor fez? Ele veio lá com uma determinada quantia em dinheiro no bolso e ensinou, trouxe de forma alegórica lá o seu ensinamento, e aí ele desafiava as pessoas a ofertar ao Senhor na expectativa de que Deus daria o dobro. E ele diz, você não tem o dinheiro? Não tem problema, eu tenho aqui para te emprestar. Eu vou te emprestar R$100, quantos reais você quiser aqui, eu te empresto na hora, eu te dou aqui na hora, você vem aqui na frente, quanto você quer? 200? Tó, 200. Você já deposita aqui no gasofilaço, o dinheiro é seu. O dia que Deus te abençoar, aí você vem me pagar os 200 que você pegou emprestado de mim. Olha só que miserável. Os caras é um infeliz do mais terrível. O que ele faz? Ele pôs então 10 mil no bolso, uma igreja lotada, 10 mil no bolso. E aí começa, vem, quanto você quer? Eu quero 300. Então, 300, deposita aqui. Então, a sua oferta foi de 300, você está devendo 300 para mim, mas você só vai me pagar o dia que Deus te abençoar. E assim, então, ele faz lá com 100 pessoas. Os 10 mil dele, está ali de novo no gasofilácio, ele não perdeu um centavo. Esse infeliz, esse miserável, fez riqueza desse modo. Entendeu? Então, os 10 mil que ele pegou e que ele emprestou, ele já colocou no gasofilácio de novo. Então, chega no final do culto, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os 10 mil dele de novo e pôr no bolso. E vai ficar com uma centena de pessoas, emocionalmente, psicologicamente, dependendo financeiramente para ele. Vamos imaginar que só um grupo daqueles voltem. Que seja 50%, metade. Meu amigo, que tipo de investimento te dá um retorno de 50%? Nenhum. Esse cara tinha que ser preso, um cara desse. Porque é estelionatário. E vende ainda o DVD disso.
E ainda ganha dinheiro vendendo DVD, te ensinando como que você deve plantar no jardim do Senhor. Então, esse é o foco. E as pessoas vão aprisionadas. Para ela é aquela questão, o ser humano, como o brasileiro de modo especial, ele quer dar o tom. Eu não vou pôr a mão no bolso, eu vou pegar R$300 do pastor e vou depositar. Se Deus me abençoar, eu dou os 300. Se não abençoar, eu não dei nada mesmo. Eu não dei nada mesmo, não estou levando prejuízo nenhum. Só que aí depois é abençoado, acontece alguma coisa, vem lá um dinheirinho que ele não está esperando, ele vai falar, puxa, foi porque eu fiz aquilo. E aí ele fala, quer saber, eu não vou pagar o pastor. Eu não vou dar os 300 que eu peguei emprestado do pastor. E aí, na outra semana, o motor do carro dele funde, a geladeira queima, ou acontece qualquer coisa que aconteceria de qualquer forma. Aí o que o cara faz? Pelo amor de Deus, deixa eu pagar logo esses 300 lá para o pastor, porque enquanto eu não pagar esses 300 para o pastor, vai ser maldição na minha vida. Não é isso que vai acontecer? Véio? Aí, pronto. Aí chega o cara, ô pastor, e eu vou dar 600 para o senhor, porque do meu coração eu não queria dar. Então, só para me livrar de toda e qualquer maldição, eu estou devolvendo os 300 do senhor, estou dando mais 300 de oferta. E o pastor fala, tá certo, meu irmão, é isso mesmo, da próxima vez você nunca faça isso. Você já dá os 300 logo de uma vez. Veja, essa pressão emocional e psicológica. E isso dá certo no Brasil, porque o coração do brasileiro também é extremamente corrupto e quer levar vantagem em tudo. O que mais? É importante dizer, irmãos, que a prosperidade em si não é pecado, né? Deus prometeu justamente sucesso, riqueza e longevidade para Abraão, para Jacó, para Salomão, mas é Deus quem dá. Eles não tiveram que fazer nada para exigir de Deus, Deus, eu fiz isso, agora o Senhor tem que me dar. Não, parte de Deus, olha, eu vou te abençoar, eu vou te dar isso. Deus, inclusive, para Salomão fala, pede tudo, pede o que você quer. Aí Salomão fala, eu quero sabedoria para eu poder conduzir o povo. Aí Deus olha para ele e fala, por que você pediu sabedoria? E não pediu sucesso, não pediu fama, não pediu riqueza, e não pediu longevidade, eu vou te dar. É fruto da graça de Deus, porque nós não merecemos absolutamente nada. Ou seja, o problema, irmãos, é a motivação para a prosperidade. Veja, a prosperidade não tem nada de pecado na prosperidade. Alguém ser próspero, porque Deus está o abençoando, não tem pecado nenhum nisso. Agora o problema é a motivação para a prosperidade. E a ausência, inclusive, de gratidão quando ela não vem. Eu estou vivendo. Paulo vai dizer, citei hoje de manhã, tendo o que comer, o que vos vestir, estejais contentes. O contexto lá de 1 Timóteo 6, que trata daqueles que são avarentos e que acham que a piedade é fonte de lucro. O contexto é justamente esse que nós estamos tratando. E Paulo diz, através de Deus, Deus fala através de Paulo, melhor dizendo, que se você tem o que comer, o que vestir, esteja contente. A sua gratidão independe se você tem prosperidade ou não. O seu serviço a Deus independe se você é próspero ou não. O seu temor a Deus, o seu amor a Deus e a causa do Senhor independe se você tem sucesso ou não. Se você tem saúde ou não. Você vai servir a Deus pelo fato daquilo que Deus é, e não por aquilo que Deus fez, faz ou fará. Ok? Então o problema, a motivação para a prosperidade é a ausência de gratidão quando essa prosperidade não vem. O foco, mais uma vez, do neopentecostalismo está na satisfação pessoal nesta vida, para esses dias, para essa era. E esse é um grande problema. Então, características aí dos neopentecostais, né, que nós podemos observar. Né, algumas características aí para o crescimento. Por que eles crescem tanto? Primeiro, promessa de solução de problemas. Eles prometem que emocionalmente, os problemas emocionais, físicos, financeiros, emprego, cura, libertação, eles têm a solução. Segundo, os cultos são emocionais, né, carregados de grandes expressões, inclusive corporais. Mesmo quando você vai para o neopentecostal clássico, que não tem tanta essa questão musical, musicalmente falando, eles são fracos, mas eles têm essa ideia do culto emocional. Põe a mão no seu coração. Põe a mão agora na sua cabeça. Na onde você está tendo problema? Onde que é a sua enfermidade? É no rim? Põe a mão agora no seu rim. Põe a mão aí não sei na onde. Ou seja, ele te conduz a expressões e essas questões emocionais. Já para essa linha da comunidade agora, né, essas novas comunidades,
neopentecostais, coaching e tudo mais, aí você tem grandes expressões corporais na manifestação litúrgica, na manifestação cultica. Então o cara dança, o cara pula, o cara vibra, o cara urra, o cara ruge, o cara faz de tudo. Por quê? Porque ele quer movimentar e mexer com o emocional das pessoas. As pessoas, quando estão assentadas racionalmente, observando com todos os seus sentimentos, ali atentos ao que está acontecendo, e você está simplesmente conduzindo ela a estudar uma passagem da palavra, apontando aqui as expressões e tudo mais, ela racionalmente ela consegue seguir aquele raciocínio. Então ela está totalmente preparada. Se você fala uma besteira para ela, é mais fácil ela falar, pô, mas não é isso que está escrito aqui. Agora, quando ele faz você estar num ambiente totalmente musical, emocional, o que ele falar para você, ele vai falar, né? Então, além dessas promessas aí, de solução, não sei se o Samuel está aqui no mesmo slide que eu acho que é o slide 16, Samuel, se você quiser dar uma confirmada aí que eu estou, tá? Esse culto emocional, nós temos um ensino repetitivo e desafiador sobre as questões de fé. Então, o que é esse ensino repetitivo? Sobre fé, sobre emoção, sobre declaração, confissão positiva, sobre batalha espiritual, é um negócio repetitivo. Você vai no culto, é sempre a mesma coisa, em relação ao ensino, é sempre batendo. Você tem que provar a Deus, você tem que dar para receber, coisa desse tipo. Outra característica, as lideranças são carismáticas e manipuladoras, Ele nunca vai confrontar o seu pecado, ele nunca vai chamar a sua atenção, a não ser chamar a sua atenção e desafiar para que você possa provar a sua fé. Mas nunca será num sentido de santidade, num sentido de comunhão maior com Deus. É sempre no sentido de você manifestar a sua fé. Você diz que é crente, então eu quero ver se você é crente mesmo. Vem aqui, quem tem coragem de vir aqui e ofertar ao Senhor 10 mil reais? Você diz que ama Deus, que faria tudo para Deus? Então eu quero ver. Vem cá, quantos vão dar 5 mil? Quanto vai dar 1.000? E aí vai baixando até chegar aos 10 que você tem para ir embora de ônibus, e você vai a pé depois. Então, os únicos desafios que eles vão fazer é no sentido da sua manifestação ou demonstração de fé, e nunca na perspectiva de fidelidade realmente a Deus. E a utilização de meio de comunicação de massa, vai para a televisão, vai para o rádio, vai para a internet, faz propaganda, tarará, traz gente, contrata às vezes músicos, contrata pessoas para que todo o ambiente não utilize da vida dos irmãos, mas conduz as pessoas a investir naquela obra. E, por última característica aí, para a gente terminar então hoje, a venda de sonhos individuais. Eu vou te vender um sonho, ok? Então o que acontece? Eu pego, e às vezes pessoas até mal intencionadas, Pessoas que na verdade não viveram aquilo, mas são contratadas e algumas são trazidas para dar o testemunho pessoal. Porque quando eu utilizo o meio do testemunho pessoal, eu me igualo, eu me coloco no mesmo patamar. É uma pessoa que estava na mesma situação que você e que agora está aqui em cima falando que recebeu a vitória. Amanhã vai ser você que vai estar aqui dando esse testemunho de vitória. Amanhã é você que vai estar aqui sendo exaltado diante de toda a igreja pela vitória, pela prosperidade que você recebeu. E aí então o que faz? O testemunho pessoal acaba vendendo sonhos para você. E aí ele fala, mas o que você fez? Ah, não, eu me tornei membro da igreja tal. Ai, tá vendo? Não é na outra igreja. Da onde que você veio? Ah, eu vim da igreja. Nós vimos essa briguinha, Ah, eu vim da igreja mundial, mas agora eu estou na universal. Está vendo, pessoal? Saiu lá. Lá fala que tem o poder de Deus, mas é aqui que acontece. Aqui. Não foi isso, fulano? Põe o microfone lá e deixa o cara, então, dar o testemunho. Se amanhã depois alguém falar, não, ele que falou que veio de lá. Ele é responsável pelo que ele falou, não fui eu. Aí chega lá na mundial, mesma coisa, o chapeleiro maluco lá, chega lá, e aí, você veio da onde? Ah, eu vim da igreja tal. Está vendo, gente? Quantos anos você ficou lá naquela igreja lá e nada aconteceu na sua vida? Ah, eu vim da igreja presbiteriana, eu fiquei lá 30 anos na igreja presbiteriana lá,
e nunca aconteceu nada na minha vida. Aí, agora faz quanto tempo que você está aqui? Não, faz 3 meses que eu estou aqui. Está vendo, gente? Aqui acontece o negócio. É aqui que o trem pega. Então vem porque você está numa igreja dessa já há 30 anos, não acontece nada na sua vida. Então vem porque aqui acontece. Então veja, essa venda de sonhos. Todas essas características, irmãos, consequentemente, apontam as igrejas neopentecostais como uma grande falsa religião, uma grande heresia e uma distorção terrível do verdadeiro evangelho do Senhor. Tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui, se os irmãos estão dormindo aqui no chat, ou se tem alguma pergunta. Não, só boa tarde, boa tarde. Então, tá bom. Então, se não temos perguntas, semana que vem, se o Senhor nos permitir, aí nós vamos começar a tratar no que creem os neopentecostais. Aí tratando de doutrina a doutrina, usando mais agora o contexto bíblico, pegando os textos, olha, eles creem nisso, vamos ver o que a Bíblia diz, e aí fundamentando mais e mais o ensinamento da palavra do Senhor, para que as influências que possivelmente o neopentecostalismo tem trazido para os cristãos possam ser de fato rechaçados, deixados de lado, e que nossa fidelidade esteja tão somente nas Sagradas Escrituras. Amém?